Hey Otaku, eu sou o Gusti e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como o Tanjiro virou um Oni e dar algumas explicações que não ficaram tão claras na obra. Como é um vídeo sobre o mangá de Demon Slayer, aqui vai ter alguns spoilers de como a obra termina. E pra quem vive pedindo nos comentários, tudo que eu vou falar aqui é referente ao capítulo 182 adiante do mangá. Então deixa aqui seu like, assim você vai conseguir finalmente usar sua inspiração de Kimetsu e ainda vai ajudar o canal a continuar crescendo. Obrigado pelo seu apoio e agora chega de enrolação, vamos ao vídeo. Para começar a contar essa história, vamos contextualizar. Afinal, como a obra avançou tanto a ponto do Tanjiro virar um Oni? Como assim, não é mesmo? Eu vejo pelos comentários que a maioria aqui não leu o mangá, mas tem curiosidade de saber o que aconteceu. Então começamos pela luta final, a organização de caçadores inteira contra o Muzan. No início dessa luta, o Tanjiro já havia sido atingido pelo Muzan e ficado cego de um olho. E a luta não tinha começado tão bonita assim pro lado dos caçadores. Mas nos trancos e barrancos, os Hashiras e o Tanjiro continuaram avançando. E isso não durou muito também não. Pra quem não leu o mangá, a dificuldade de lutar com o Muzan é justamente porque é praticamente impossível se aproximar dele com facilidade. Ele, quando fica em modo de combate, ele usa diversos braços e extensões que aparecem em suas costas para atingir tudo que está à sua volta e em todas as direções. Além disso, todos esses braços conseguem se esticar, dificultando ainda mais a defesa de quem está atacando. E graças a tudo isso, o Tanjiro acabou sendo atingido por uma segunda vez, e dessa vez foi fatal. O Tanjiro nessa luta morreu 2 vezes, e essa foi a primeira delas. No meio desse ataque fatal, o Muzan colocou uma quantidade muito grande do seu sangue no corpo do Tanjiro. E como vimos no anime, quando um corpo recebe uma quantidade de sangue que ele não está preparado para receber, o corpo cede e o sangue age como se fosse um veneno, destruindo as células da pessoa que recebeu. E também foi supostamente assim, de acordo com os flashbacks da Nezuko, que a família Kamado inteira foi morta. Ou seja, quando o Muzan chegou na casa dos Kamados, ele usou o próprio sangue para matar um Kamado de cada vez. E lógico, isso na cabeça do Muzan tinha como objetivo criar o Oni perfeito, que no final ele acabou criando, que é a Nezuko. Então nesse momento aí que o Tanjiro recebeu esse ataque, ele literalmente morreu. Os batimentos cardíacos dele pararam, e enquanto ele era atendido pelo Murata e o Yushiro, a mente do Tanjiro meio que viajou no tempo, e viu as lembranças do seu antepassado conversando com o Yorishi, e falando sobre a respiração do sol e a quase derrota do Muzan. Se vocês querem saber um pouco mais do que aconteceu nessa passagem em detalhes, vai no vídeo que tá aqui nos cards e na descrição. Lá eu conto a história do Yorishi e conto em detalhes toda essa situação. Depois de ver a sua origem e a origem da respiração divina, o Tanjiro ainda continuava desmaiado, meio morto, né? Mas o Yushiro estava fazendo de tudo, aplicando várias injeções anti-Oni que a Taimayo havia preparado para derrotar o Muzan. E graças a essas injeções, o sangue do Muzan foi enfraquecido e o Tanjiro voltou à vida. Mas dessa vez ele voltou com aquela cicatriz bizarra no olho que a gente vê em vários lugares pela internet. E a partir daqui, Muzan começou a ter pressão na luta, já que o Tanjiro começou a usar a respiração do sol do mesmo modo que o Yorishi fazia, tanto que o próprio Muzan chegou a dizer que o Tanjiro lembrava aquele monstro, se referindo ao Yorishi, e foi assim que a luta foi avançando, com o Tanjiro segurando e pressionando o Muzan e os outros pilares servindo de apoio, e o que eles contavam era que o sol mataria o Muzan logo no amanhecer. E depois de uma luta bem sangrenta com o sacrifício dos pilares, o Muzan foi derrotado pelo sol. E aí veio aquele momento de euforia e alívio de todos que estavam comemorando a vitória. E esse momento teve cenas muito marcantes. Para vocês terem noção, eu choro, sério, eu choro toda vez que leio a despedida do Himejima. Acho que foi a despedida mais pesada e impactante de todas as obras que eu já li. Sério, é quase insuperável. Quando isso aqui for adaptado no anime, eu tenho certeza, muita gente vai chorar. Até mais do que quando foi com o Rengoku. A morte dele é bem mais impactante. Pode acreditar em mim que eu tô falando a verdade. Mas vocês lembram que eu disse que o Tanjiro morreu 2 vezes? Nesse momento, Tanjiro estava ajoelhado sem um dos braços. E de acordo com o pessoal que foi prestar socorro, ele estava morto. E foi nesse momento que muita gente derramou lágrimas, inclusive o Gyu Tomioka, que foi um dos que mais sentiu a morte do Tanjiro naquele momento. E também foi aqui nessa parte da história que a Nezuko, já como humana, chegou no campo de batalha. E agora tivemos a nossa reviravolta.
Quando Muzan morreu, ele meio que tinha absorvido o Tanjiro para dentro do corpo de carne que ele havia criado para se proteger do sol. E tendo o Tanjiro ao seu lado antes de morrer, o Muzan viu nele um potencial sucessor. Afinal, o Tanjiro tinha a respiração do sol e o sangue Kamado, para talvez se tornar um Oni resistente ao sol. E pensando nisso, o Muzan derramou todo o seu sangue restante em Tanjiro. E lembra quando eu disse que ele estava de joelhos e supostamente morto? De repente, ele acordou como um Oni. Mas ali parecia não ser mais o Tanjiro, parecia mais um animal selvagem agredindo todos à sua volta e desesperadamente tentando sair do sol. O Gil foi um dos poucos que não hesitou e nesse momento ele rapidamente agiu para segurar o Tanjiro no sol, pensando assim que ele se livraria do Muzan, mesmo custando o corpo do Tanjiro. E aí aconteceu a surpresa. O Tanjiro era um Oni que resistia à luz solar, ou seja, o sol não poderia matar ele. E enquanto todos que estavam conseguindo ficar de pé continuavam lutando, a Nezuko estava presa no pescoço do Tanjiro. Sim, ela meio que abraçou e começou a tentar trazer ele de volta com as palavras dela, chamando o Tanjiro a todo momento. E foi aqui que ela foi mordida. O Tanjiro mordeu a Nezuko, o que fez parecer para todos que estavam ali à sua volta que era o fim. E olhando tudo isso de longe, a Kanao começou a ter alguns flashbacks dela conversando com a Shinobu e lembrando que sua irmã, antes da batalha final, tinha deixado com ela um antídoto a mais, para ela usar caso fosse necessário. Esse antídoto foi o mesmo que foi usado na Nezuko, então ela converte Onis em humanos. Ele é um remédio feito a partir da glicínia, que para quem não sabe é uma flor que no Japão significa ternura ou carinho extremo. E supostamente essa é a planta que fez o papel de lírio da aranha azul na obra, que é a planta que Muzan procurava desde que havia se tornado um Oni. E usando esse antídoto, mesmo cega de um dos olhos, a Kanao avançou contra o Tanjiro Oni e conseguiu, mesmo se ferindo, aplicar a injeção nele. E nessa parte da história fomos para o subconsciente do Tanjiro, mostrando a luta dele contra a dominação do Muzan. E parecia que o Muzan estava tentando corromper o Tanjiro, dizendo que ele era o ser perfeito agora e que nada esperava ele do lado de fora. Mas como sabemos, o Tanjiro tem um coração puro e dificilmente seria corrompido, e por causa disso ele acabou vencendo Muzan em seu subconsciente, voltando a si do lado de fora. E assim ele deixou de ser um Oni, e foi aqui também que a batalha final acabou de uma vez, e o Tanjiro continuou vivo, apesar das cicatrizes que permaneceram com ele. E agora só uma explicação simples, o Tanjiro só conseguiu se tornar um Oni por um motivo. Na primeira morte dele, após a quantidade de injeções que foram aplicadas pelo Shiro nele, o Tanjiro meio que desenvolveu uma certa imunidade ao sangue do Muzan, o que permitiu que na segunda vez que ele recebesse essa quantidade gigante de sangue, o corpo dele resistisse e com isso ele conseguiu se tornar um Oni. E bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque assim você vai ajudar o canal a continuar crescendo, além de sempre receber mais vídeos como esse. No mais, é isso. Um beijo, um abraço e falou!